Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o momento que vocês estarão assistindo a esse vídeo, mas eu, Franklin, novamente estou aqui para conversar um pouco mais com você sobre o nosso assunto de história, agora no capítulo 6, tá? Mãe, África e Egito. Dentro desse assunto, a gente vai ver um pouco da história da África e do Egito, tá, gente? Vamos passar para o próximo slide. Antes de passar para o próximo slide, eu espero que vocês já estejam com o livro para acompanhar esse assunto tão maravilhoso com a gente, tá? Vou dar um tempo para vocês pegarem o livro. Muito bem, espero que vocês já estejam com o livro. Agora vamos lá. A Mãe África. Compreender a África é extremamente importante para a valorização de nossas raízes brasileiras. Haja vista que os africanos ajudaram a construir o Brasil, né? No caso aí com a escravidão, muitos, né? E muitos africanos vieram para o Brasil. Por isso que nós temos a cultura negra, a cultura indígena e a cultura branca dentro do nosso país. É, a superfície da África soma 30.249.096 quilômetros quadrados, correspondendo a 25% das terras emessas, no caso da superfície da Terra, tá, gente? Trata-se do território do terceiro, no caso, maior território continental de superfície, ele só perde apenas pela Ásia e pela América, tá? O processo de desertificação tem sido induzido pela ação humana, ou seja, pela intensificação das práticas tradicionais de agricultura e pastoreio, pela desigualdade social e pela ação do capitalismo ocidental. No caso, a África ela é um país enorme, porém existem lá várias tribos, tá? E dentro dessas tribos tem aí os seus líderes que também sofrem por opressões por países de fora, tá? E uma das maiores percas que o país da África tem é a água, que lá não tem tanta água para os seus povos. Por ter muitas tribos, tá? Lá na África, a água é escassa. Eles têm sim seus reservatórios, mas quando chove e quando seca, a água que fica, ela é imprópria, tá? Não é limpa para que eles possam beber. Aí tudo isso aí atrapalha, tá? O desenvolvimento do povo na África. Bora lá para o nosso próximo slide aprender um pouco mais. O berço da humanidade, tá? Segundo pesquisadores, né, e pesquisas realizadas por arqueólogos, paleontólogos e historiadores, foi encontrado na África o vestígio humano mais antigo, tá? Esse vestígio humano mais antigo é de Lucy, são fósseis, tá? Que foram encontrados e o mais antigo é o de Lucy. Aí tem algumas imagens, tá? Que representam um pouco a África. Bora lá para o nosso próximo slide. O comércio africano, tá? A existência de milhares de aldeias, como eu já falei anteriormente, tá? Encravadas em regiões naturais da África, não significou a inexistência de contatos ou de comércio. Outro fator que dificulta ou dificultava o escoamento dos produtos era o transporte. Não tem um acesso, né, fácil às partes da África. Por ser grande em sua extensão territorial, tem uma dificuldade para se locomover e também por não ter tanta tecnologia lá. Outro comércio importante era o do sal, que tinha uma rota específica, tá? Conhecida como a Rota do Sal, ligado o Niger às salinas
saária, perdão, saarianas. Eita, nomezinho. É interessante salientar que a África nunca esteve no decorrer da história fechada para nossos contatos, tá? Para novos contatos. Essa visão foi construída de forma preconceituosa pelos povos que dominaram o solo africano, ou seja, as pessoas que retiravam pessoas para escravizar, as pessoas que enricavam com os animais da África, elas diziam que a África estava fechada para que outras pessoas não fossem lá e não descobrissem toda a riqueza. A África ela é muito rica. Se vocês já assistiram o filme Tarzan, não o infantil, tá, gente? Mas um recente que foi lançado há anos atrás, que fala sobre a ilha do Congo, tá? Vocês vão ver que aquela disputa ali pelos diamantes, aquilo é verdade, existe realmente a disputa até hoje pelos diamantes e vocês vão perceber como eram e como são ainda algumas tribos, tá? Algumas aldeias lá da África. É daquele mesmo jeito, existem vários povos, mas eles não têm tanto contato entre si, tá? Cada um vive de um lado. Ainda existe muito daquilo que a gente vê no filme de Tarzan. Bora lá para o nosso próximo slide e aprender um pouco mais. Agora falar sobre a escrita. Grande parte do povo africano se comunicava principalmente pela oralidade, tá? Como os primeiros contadores de história, que a história ia sendo repassada de pessoa para pessoa, tá, gente? Essa é a história. Eles se sentavam ao redor de uma fogueira e contavam suas histórias e o pai falecia, o filho ficava e contava a mesma história. Aí, assim sucessivamente, tá? Que repassava os ensinamentos, as tradições e tecnologias oralmente, de geração a geração, dessa forma que eu contei para vocês, tá? O Egito desenvolveu hierógrafos, tá? E escrita demótica e hierática. Encontramos sinais do desenvolvimento da escrita na Núbia, na Nigéria e em Camarões. No caso, essas palavras que eu falei, Núbia, Nigéria e Camarões, são países ou estados da África, tá? No caso, são países da África, perdão. Além disso, muitas populações assimilaram a escrita árabe através dos ensinamentos do Ancorão, tá? Que é o livro sagrado dos muçulmanos. No caso, vocês sabem que a África ela é grande, né, em sua extensão territorial. Na África, nós temos várias populações e lá se fala várias línguas, tá? O recurso foi que muitas gerações africanas passaram a perder o vínculo com seu próprio idioma, pois eram alfabetizados no início, tá? Por idiomas colonizados europeus, que no caso faziam com que os africanos aí perdessem a sua identidade e que eles começassem a ler e a falar o idioma de quem os colonizava. No caso aí, por isso que a África fala diversos idiomas, porque várias partes do mundo foram lá e tiraram um pedacinho deles, tá, gente? Bora lá para o nosso próximo slide. Egito, tá? Egito, a dádiva do Nilo. Bem resumido mesmo para falar sobre isso, o rio Nilo foi extremamente importante. Segundo Heródoto, o Egito é uma dádiva do Nilo, tá? Porque seria importante a existência humana, tá? No Egito sem o Nilo, por estar uma região muito seca. No caso, o que quer dizer? A região aí bastante seca, se não tivesse o Nilo, não teria vida.
O Nilo, ele é muito rico. Quando tem as chuvas aí de junho a outubro, tá? Se acumula um muco. Esse muco, ele fortalece as águas e também a vida na água. O Rio Nilo também fornece peixes e outros pequenos animais para a alimentação. É um produtor muito rico de algodão, de linho, tá? Ele também tem aí a sua composição, ele fortalece aí a irrigação das uvas do Egito, do trigo, dos cereais, tá, gente? Então, ele tem realmente a sua característica aí marcante. Sem o Nilo, realmente não existiria vida lá no Egito. Próximo slide, tá? O Antigo Império. Aí foi de 3200 a.C. a 2200 a.C. Bora lá. Os primeiros núcleos organizados do Egito foram chamados de nomos, e os chefes detinham o título de nomarcas, tá, gente? Aí agora os historiadores reuniram os faraós em grupos com base em pontos em comum, dividindo a história egípcia em 3 períodos, tá? Quais foram aí esses 3 períodos? O antigo, tá? O médio e o imperial. Nesse período, tá? Nesse período de grande crescimento e riqueza para o império, não houve guerras com outros povos, porém o fortalecimento da nobreza gerou diversos conflitos com o faraó, que não conseguiria mais impor sua vontade de forma soberana. Esses conflitos enfraqueceram o poder real, marcando o fim do antigo império. Tá, gente? A gente vai ver mais sobre os outros impérios, só que agora a gente vai passar aí para um outro vídeo, tá? Aguardem um pouco que já vai lançar o próximo vídeo, só um momento.